Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Lúcio Escobar e esse é o podcast Psicanálise da Boa. Um podcast para aqueles que querem exercer a psicanálise de forma ética e responsável. Sejam bem-vindos. Bom, estamos começando o primeiro episódio do podcast Psicanálise da Boa. E neste primeiro episódio vamos trazer já um assunto quente, que seria a relação de Freud com a medicina na sua época. A gente sabe que Freud ele vem da medicina, quando ele cria a psicanálise, ele vem da neurologia, e muitas vezes nós somos levados a acreditar que ter o saber médico é importante para a prática psicanalítica. E que os psiquiatras são seres superiores e que por isso têm uma autoridade muito acima dos psicanalistas. Bom, Freud ele escreve um texto em 1926 que é o texto A Questão da Análise Leiga. Na realidade, Freud escreve esse texto para defender Theodor Reik, seu discípulo da Sociedade Psicanalítica de Viena, que exercia psicanálise sem ser médico. Essa querela, ela começa aí por algum grupo de médicos, né, incluindo próprios discípulos de Freud que eram médicos, uma tentativa de ter uma exclusividade na atuação com a análise. E nesse texto, que é um texto muito importante, que todo psicanalista precisa ler com cuidado, com calma, prestando muita atenção, porque é um texto muito rico, que traz um ensinamento muito importante para quem quer exercer a psicanálise. E Freud, nesse texto, ele assevera o seu posicionamento de que, para que você exerça a psicanálise, você não tem necessariamente que ser médico e que o médico não se torna alguém superior ou se torna alguém especial no exercício da psicanálise. Mesmo porque dentro do próprio artigo, Freud ele afirma que o que um médico aprende na escola de medicina leva ele para o outro lado ao qual a psicanálise caminha. Existe uma diferença muito forte e marcante entre o saber médico e o saber de um analista. Bom, mas eu quero ler para vocês, inclusive, alguns trechos, né, onde Freud faz afirmações muito fortes a respeito da questão, né? Inclusive ampliando o texto do que é charlatanismo, que é muito importante a gente perceber. E aí eu vou começar aqui de uma parte onde ele fala diretamente sobre a questão dos médicos. E ele diz assim: os médicos não têm um direito historicamente adquirido de propriedade exclusiva da análise. Muito pelo contrário. Até pouco tempo, eles se valiam de tudo, do escárnio mais raso até a calúnia pesada para prejudicá-la. Bom, nesse trecho, nós já vemos Freud fazer afirmações muito fortes sobre a classe médica de sua época. Inclusive, aqui já o aparecimento das fake news, né? Que naturalmente não tinha esse nome na sua época, mas a classe médica, no intuito de descredibilizar a psicanálise, fazia afirmações caluniosas. Qualquer semelhança com a nossa época é pura coincidência, tá? Então, muitas vezes, outros campos do saber, né, tentam concorrer com esse saber que é a psicanálise, como se tivesse, por assim dizer, medo, né, da psicanálise. Na realidade, a gente sabe que tem outras coisas envolvidas nessa luta de poder, né, de controle pelo ser humano. Bom, e Freud ele afirma que até pouco tempo os médicos eles prejudicavam a psicanálise inventando calúnias, né, fazendo críticas, né, e ele diz aqui, ó, o escárnio mais raso
Então, eles escarneciam de maneira muito pejorativa da psicanálise. E aí ele começa a falar sobre o que é um charlatão. E ele diz o seguinte, permita que eu dê a palavra charlatão. O sentido a que tem direito, o lugar do significado legal para a lei, um charlatão é aquele que trata de pacientes sem poder se identificar por meio da posse de um diploma oficial de médico. Então ele vem aí com o conceito de charlatanismo, né, o significado que a palavra charlatão tinha. E ele diz assim, eu preferiria outra definição. Charlatão é aquele que empreende um tratamento sem possuir os conhecimentos e as habilidades necessários para tanto. Com base nesta definição, ouso afirmar que, não apenas nos países europeus, os médicos representam a maioria do contingente de charlatães na análise. Eles, muitas vezes, exercem o tratamento analítico sem o ter aprendido e sem compreendê-lo. Olha aqui que afirmações fortes, né, Freud faz sobre os médicos que exerciam a psicanálise sem ter aprendido a psicanálise. E eu quero chamar a atenção que hoje isso vale não só para médicos, mas para todos outros profissionais que se acham no direito de se disserem, de se afirmarem psicanalistas sem terem conhecimento nem as habilidades necessárias para tanto. Quais são os conhecimentos e as habilidades que são necessárias para você se tornar um psicanalista? Bom, não só eu, mas todos os profissionais sérios da psicanálise vai te dizer que a principal habilidade é a habilidade de escutar, que vem a partir do resultado, né, que vem como fruto das análises pessoais do profissional. É muito lamentável a gente ver e notar que hoje a psicanálise tem sido uma área muito maltratada e até mesmo levada ao descrédito por ter aberto espaço para profissionais despreparados e desqualificados que não conseguem exercer a psicanálise de forma adequada. Ou seja, você pode pesquisar e pode dar uma olhada na internet e você vai encontrar muitas ofertas de cursos onde instituições oferecem uma formação em psicanálise em 4 meses, em 6 meses. E muitas pessoas têm saído dessas formações achando que podem ser psicanalistas, sem ter ao menos feito a sua análise pessoal. O que Freud fala em um outro texto, né, onde ele aconselha os médicos que querem exercer a psicanálise, que é um fato desqualificante. Ou seja, ninguém pode exercer a psicanálise se não tiver experimentado a psicanálise em si mesmo, através de um processo de análise e um processo de análise adequado. Porque você fazer um processo de análise com um profissional despreparado também não adianta muita coisa. Infelizmente, a gente tem visto muito isso por aí, né, de profissionais que não têm capacidade. E o que Freud dizia era que mesmo um médico, né, eles se achavam no direito de exercer a psicanálise sem ter essas habilidades e os conhecimentos, porque eles achavam que eles eram médicos e eles poderiam tudo. E a gente vê isso hoje, muitas vezes, né, e com outros campos de saber. E Freud afirma que alguém, para exercer a psicanálise, tem que fazer uma formação específica em psicanálise, e essa formação teria que ser no mínimo de 2 anos. Então, é muito importante a gente frisar essas questões, né? Então, o que é que trata esse artigo, principalmente? Freud, ele afirma o seu posicionamento de que não é necessário ser médico para exercer a psicanálise, mas é necessário sim ter o conhecimento e as habilidades que são necessárias para esse exercício. Então, espero que você esteja dentro do grupo que está se preparando,
né, de forma adequada, com suas análises pessoais, e continua nos acompanhando, né, para entender um pouco mais dessa psicanálise que se norteia por uma ética mais séria e compromissada com os grandes mestres, né, e as grandes referências da psicanálise. Muito obrigado pela sua presença, muita paz e luz para você.